Boa noite a todos também que estão em casa, acompanhando pelo Facebook. Fiquem à vontade para colocar a sua água para espiritualidade durante o Evangelho Fluidificar. E antes de começar, queria dar um recado que no próximo dia 14, na quinta-feira, no dia 16, no sábado, não teremos atendimentos de cura. Como todo ano nós fazemos a caravana para Minas, mas na próxima segunda terá o Evangelho de Anzurdo. E hoje a espiritualidade me trouxe aqui como um aprendiz para falar com muita emoção, porque para falar de Chico não é fácil, né? Para falar sobre o trabalho missionário desse espírito tão iluminado que ainda vive e viverá eternamente em nossas vidas. Chico Xavier, mensageiro e missionário do amor. Toda movimentação que envolve o ciclo da evolução da Terra, ela passa por grandes alterações, seja na parte material como espiritual. E é claro, contando com o melhoramento de todos. E Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos, todos os espíritos têm missão, ou seja, deveres a cumprir, conforme resposta dada pelos espíritos à questão 559 do Livro dos Espíritos. Então, todos os espíritos encarnados e desencarnados temos a missão, a nossa missão e a nossa tarefa. Claro, prevendo, sempre visando a prática do bem e o autoaperfeiçoamento, tanto para si como para a humanidade, buscando sempre o crescimento e a evolução. E quando se trata de evolução da humanidade, a espiritualidade ela vem preparando já os espíritos antes de reencarnar para assumir uma missão. Esse espírito ele é denominado como missionário. Missionário é aquele que foi incumbido de realizar determinada missão. Traz a consciência do seu dever de servir além e acima de qualquer circunstância. Então, a espiritualidade ela faz a convocação de espíritos qualificados para assumir essa missão. No Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto, no capítulo 21, de Falsos Profetas, Cristos e Profetas, diz que os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados, pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige ao seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Acrescentando, são espíritos humildes e modestos. Reconhece-se então os espíritos missionários pelas suas obras, pelo progresso que realizam. Então o espírito ele tem que estar qualificado dentro da proposta que a espiritualidade faz para ele. Ele vai fazer parte dessa evolução. E ele tem a responsabilidade de ser exemplo. Para contribuir para essa evolução. E aí na Revista Espírita, de março de 1868, diz: assim para o Espiritismo, todo espírito encarnado para cumprir uma missão especial junto à humanidade é um Messias. Na acepção geral da palavra, isto é, um missionário ou enviado, com a diferença, entretanto, que o vocabulário Messias implica mais particularmente a ideia de uma missão direta da divindade e, consequentemente,
a da superioridade do Espírito e da importância da missão. Daí-se segue que há uma distinção a fazer entre os Messias propriamente ditos e os Espíritos simplesmente missionários. O que o distingue é que, para uns, a missão ainda é uma prova, porque podem falir, enquanto para os outros é um atributo de sua superioridade. Do ponto de vista da vida corporal, os Messias entram na categoria das encarnações ordinárias de espírito, e a palavra não tem qualquer caráter de miticismo. Então, aqui, a gente até agora, nós estamos conhecendo a verdadeira função de um espírito missionário que vem com esse propósito. Então, a importância do papel dele, porque é uma missão direta com a espiritualidade, com espíritos superiores. Então, ele já tem essa preparação, começa a preparação no plano espiritual. Porque o plano espiritual ele tem que preparar a terra para receber o mundo, né, que é a tal da lei do progresso. E aí, nesse preparo, todas as grandes épocas da renovação viram aparecer Messias encarregados de dar impulso ao movimento regenerador e de dirigir. Olha só a responsabilidade desse espírito. Sendo a época atual uma das maiores transformações da humanidade, porque na época a Terra ia passar por essa transformação. Terá também os seus Messias que já a presidem como espíritos e que terminarão a sua missão como encarnados. Sua vinda não será marcada por nenhum prodígio. A Deus não perturbará a ordem das leis da natureza, para permitir que eles sejam reconhecidos. Nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu nem na terra, e eles não serão vistos descendo das nuvens acompanhados por anjos. Nascerão, viverão e morrerão como o comum dos homens. A sua morte não será anunciada ao mundo, nem por tremores de terra, nem pelo obscurecimento do sol. Nenhum sinal exterior os distinguirá, assim como Cristo, em vida, não se distinguia dos outros homens. Nada, pois, os assinalará a atenção pública, senão a grandeza de suas obras, a sublimidade de suas virtudes e a parte ativa e fecunda que eles tomarão da fundação da nova ordem das coisas. A antiguidade pagã transformou-as em deuses. A história os colocará no panteão dos grandes homens, dos homens de gênio, mas sobretudo entre os homens de bem, cuja memória será honrada pela posterioridade. Então, todas essas características, agora que a gente vai entrar realmente na história de Chico Xavier, se a gente parar para analisar, descreve que o espírito missionário ele não tem privilégio, não porque ele está vindo uma questão divina, né, com as virtudes cristãs. Então, ele não tem privilégio, ele vai vir comum como nós, numa encarnação normal, sem alarde, sem anunciação, e vai conforme o seu desenvolvimento, porque assim, às vezes nós, aqui na Terra, passamos pelas nossas provas e pensamos assim, eu sou um espírito missionário, mas não, todos nós somos espíritos errantes, né? Estamos buscando o conhecimento, o amadurecimento para isso. E aí, na preparação desse espírito, na época, em 2 de abril de 1903, é a chegada desse grande espírito. Em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier teve 8 irmãos. Era parte de uma família de modestas condições. Filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria,
e de Maria João de Deus, uma lavadeira católica, ambos analfabetos. Então, ele nasceu em uma família simples e humilde. Desde os 2 anos de idade, a mãe de Chico Xavier já ensinou a fazer a oração. E aí, com 4 anos, a mediunidade de Chico Xavier começa a aflorar, assim, a sensibilidade fica aflorada. Então, ele começa a ter o quê? As premonições. Ele pressente que a mãe vai falecer, vai desencarnar em breve. Então, nesse período, ele procura ficar próximo da mãe. Todas as oportunidades, ele deixa até de brincar com os próprios irmãos, para ficar em todo momento com a mãe, porque ele já sabia que ela ia encarnar no próximo ano, que seria com 5 anos. E aí a mãe desencarna, e o pai, com os 9 filhos, como a mãe já tinha orientado para ele, distribuir entre os familiares. E Chico vai morar com a sua madrinha, uma antiga mãe de sua mãe, Dona Rita de Cássia, uma pessoa cruel, severa e perturbada. E aí ela começa a causar os maus tratos em Chico. Então ela batia, ela chegava até pegar o garfo e cravar a sua barriga. E aí Chico, mas em contrapartida, as manifestações espirituais iam acontecendo. E ele sempre buscava alguém, uma explicação, porque para ele era uma coisa natural. Ele via os espíritos, ele já estava com a sensibilidade aflorada, então ele já tinha a clara evidência e a clara audiência. E nesse sofrimento todo, ele, em buscar essas informações, ele sempre ia abaixo de um pé de árvore fazer as suas orações. E um belo dia, o espírito da mãe apareceu, que para ele foi uma alegria, porque ele estava passando por todo esse sofrimento, e ali criou-se um ponto de encontro, onde ali a mãe de Chico passou a orientá-lo, acolhê-lo, inclusive em relação aos tratos da madrasta. Ela falou: Chico, tenha paciência, não afronte ela, que vai ser pior. Futuramente ela possa vir quebrar o seu braço, onde você vai usar futuramente. E aí Chico obedecia a mãe, aguentava todos aqueles maus tratos. E a mãe havia dito para ele que ela ia se ausentar. E ele: nossa mãe, mas por que você vai se ausentar? Ele falou assim: não, eu preciso me ausentar, mas Jesus está preparando para você um anjo bom. Tenha paciência, que Jesus está preparando um anjo bom para você. E aí, o pai de Chico Xavier, João Carlos Xavier, conhece uma jovem de 19 anos, que é a Cidália Batista. Então, chegou o grande dia. O anjo bom chegou. E aí, João Francisco vai buscar Chico, porque ela se propõe, como ele tinha 9 filhos, ela se propôs a criar todos os filhos. Então ele vai buscar os filhos, e na reunião na casa, na apresentação da Cidália para os filhos, ela percebe o semblante de Chico, daquele sofrimento. E aí os dois criam uma afinidade, ela já o acolhe, já começa a orientar, e as manifestações espirituais continuam. Chico via os espíritos em todos os lugares. Chegava à noite, ele sentava na cama e conversava com os espíritos. E para ele era uma coisa natural. Ele inclusive até dava notícias do pessoal de Pedro Leopoldo que tinha falecido. E aí o pai julgava como louco, né? Falava que isso não existia. E aí a madrasta, né? O anjo bom, a madrasta, o anjo bom, dizia: Chico, não fala isso para ninguém, conversa comigo. Ela não tinha o entendimento, mas ela tinha o ouvido para receber toda a informação, né, toda a queixa que ele tinha. Então, como ela também era católica, e vendo essa aflição de Chico, ela apresentou ele para o padre
Sebastião Scarzelli, que nesse período foi muito importante para ele. Ele não tinha nem esclarecimento do espiritismo, mas acabou tendo da base católica. E o padre também falava que isso não existia. Chico, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe. E assim foi passando o tempo. E Chico foi para a escola, foi estudar um pouco tarde, né, devido a essa trajetória da vida dele. E aí, quando chegou na escola, teve um concurso, né, uma redação do Estado de Minas, do governo do Estado de Minas, onde teria que falar sobre 100 anos no Brasil. Só que nesse período também, Chico foi trabalhar, porque como ele era dito como louco, o pai falava que queria internar ele, não come, né? E aí o padre entra nessa hora e salva o Chico. Diz para o pai que tem uma indústria de tecelagem que pega crianças, né, para trabalhar. E aí o pai, como ouvia o que o padre dizia, inclusive o padre falou assim: olha, vai ajudar nas despesas da casa. E assim Chico começou a trabalhar nessa indústria de tecelagem e estudar. E aí ele fez essa redação, só que ele via um espírito do lado dele e ele falava para os amiguinhos: tem um homem aqui do lado querendo que eu anote algumas informações. E aí os amiguinhos falavam: você vai com medo de fazer a prova. E aí ele ia até a professora e a professora falava: Chico, isso é coisa da sua cabeça, senta lá e faz a redação. E aí Chico sentou e anotou, né, a questão da mediunidade, clara evidência e clara audiência. Então tudo que o espírito falava para ele, ele ia copiando. E assim ele fez a redação. Saiu o resultado, ele ganhou em 3º lugar com medalha de bronze. Aquilo para a classe foi bom. Ele não tinha conhecimento nenhum, porque a redação foi de um grande teor literário. E aí uma das amiguinhas da sala fez um desafio com ele. Então vamos tirar a prova, professora. Vamos colocar um tema para ele escrever agora na lousa. E aí o espírito que estava ali disse assim: Chico, estou com você. Vai lá e escreve na lousa. E aí ele foi na lousa e escreveu. Ela ainda deu o tema: areia. Um tema difícil, né? O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o som de Deus. Nesse momento, a classe ficou em silêncio e a professora se deu encerrada pelo assunto, né? E aí, quando o Chico tinha... Ainda estou me familiarizando aqui com o amiguinho. Em 1927, o Chico tinha 17 anos de idade. Diante de um surto psicótico da irmã, né, o pai desesperado tinha ido procurar médicos, psiquiatras, enfim. Então ninguém resolveu o problema, até que ele foi aconselhado a procurar um casal espírita da cidade, chamado o senhor José Hermínio Perácio e a sua esposa, Dona Carmen Pena Perácio. Então, nesse momento, Chico, tudo aquilo que ele vinha buscando desde a sua infância, as respostas que ele queria saber dessa movimentação espiritual, desses espíritos se aproximando dele, chegou o momento. Ele teve a primeira experiência do espiritismo. A irmã dele fez o tratamento, melhorou, e nesse dia, o casal, o senhor José Hermínio, presenteou o Chico com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, com a melhora da irmã, Chico entendeu realmente que ele devia seguir a mediunidade, devia seguir o Espiritismo. Em respeito ao padre, ele foi na igreja, pedia a bênção do padre e fazia a comunicação. Mesmo porque nesse período ele frequentava a igreja, dava aula de catecismo, então ele devia essa satisfação para o padre. E pediu a bênção. O padre, né, mesmo não aceitando o espiritismo, o abençoou e aceitou. E aí, em 21 de julho de 1927, já tem uma mudança. As coisas estão acontecendo.
Chico ajuda na fundação do primeiro centro espírita da cidade, no bairro Barracão, onde morava o irmão João Xavier. E o nome escolhido foi Centro Espírita Luiz Gonzaga. E aí se inicia a prática da mediunidade. Chico psicografa a primeira mensagem. E nesse momento, Emmanuel ainda não tinha aparecido para ele, mas apareceu para Dona Carmen e disse assim: pede para ele pegar um lápis e uma caneta e anotar tudo e psicografar. Chico fez a psicografia, mas a assinatura não era de Emmanuel, e sim de sua mãe, Maria João de Deus. Ela que tinha ficado ausente por 7 anos, volta com essa psicografia e na psicografia ela orienta Chico a estudar o Evangelho, a estudar o Livro dos Espíritos. E aí, em 1931, foi um ano muito movimentado, onde o anjo bom, Cidária, veio a desencarnar. E para Chico ficou, porque ela era a confessora dele. E quando ela chamou Chico, dizendo que ele ia desencarnar, ele ficou desesperado, porque ele falou: você é minha confessora, você é minha mãe. E aí ele prometeu para Cidária que iria cuidar dos irmãos, porque ela havia tido mais 6 filhos com o pai dele. E Chico, com a cabeça, os espíritos se aproximando, a função mediúnica, né, de vento em pouco. Então ele saía para andar, geralmente nos cenários da natureza. Ele parou em frente a uma cachoeira e abriu, estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Ele fazia o estudo dele. De repente aparece uma figura na frente dele. Era Emmanuel, fazendo uma proposta para ele de trabalho. Perguntou para ele se ele aceitaria trabalhar em nome do Cristo. E ele aceitou, né? Mas assim, Emmanuel falou assim para ele: se você não aceitar, Chico, a sua vida vai ser retirada, né? Mas aí é uma escolha sua. Mas Chico, como adorava a vida, né? Adorava viver, aceitou. E ele falou: tudo bem, mas depende de uma parceria. E o Chico falou: qual que é? Disciplina, disciplina, disciplina. E aí ele propôs para Chico: você vai começar a psicografar 30 livros. E aí Chico começa uma nova trajetória, onde a falange de espíritos, poetas, lusitanos e brasileiros se aproximam, chegam na frente de Chico e querem se manifestar através da psicografia. E eles chegavam para a frente de Chico e falavam: Chico, eu quero declamar um poema. E Chico ia anotando. E ali ele foi fazendo várias psicografias, aonde foi lançado em 1932 a obra que deu início, né, Parnaso Além Túmulo, que na época foi um sucesso, né, chamou atenção. O Chico, ele foi muito assediado pela imprensa, porque as pessoas falavam: quem é esse homem? Né? Quem é esse homem? Então, a espiritualidade, ela veio trabalhando durante a trajetória dele e colocando os espíritos todos elevados, de grau superiores, para trabalhar junto com Chico. E após essa falange de espíritos, Emmanuel apresenta André Luiz, onde faz a proposta de um outro projeto, que é escrever as obras de André Luiz. E no sequencial, na fila, o próximo seria Bezerra de Menezes. Então o Chico saía para atender no centro espírita, e ele psicografava as receitas, né, homeopáticas, porque na época o custo era menor. E aí teve até o caso de uma senhora que ele psicografou a receita. A senhora, muito humilde, virou para ele assim e falou: Chico, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. E aí ele vira para ela e fala assim: eu também não tenho, minha irmã, mas o doutor Bezerra de Menezes, que está aqui do lado, ele já materializou a medicação na receita,
a senhora pica e come receita. Então, essas manifestações incríveis da espiritualidade, porque Chico, ele tinha todas as faculdades mediúnicas. Não era só a questão da vidência da audiência, era psicofonia, feitiça, efeitos físicos, inclusive com materializações, entre outras práticas. Psicografou em línguas que não conhecia, xenoglosia. E aí, em 1959, Chico muda para Uberaba, prosseguindo com as suas atividades mediúnicas, públicas na comunhão espírita cristã. Seu trabalho sempre foi voltado à divulgação da doutrina espírita, ao amparo aos necessitados, bem como ao consolo, através das cartas psicografadas às mães que vivenciaram a partida dos filhos da espiritualidade. Então, a capacidade mediúnica do Chico era uma coisa incrível. Assim, a mediunidade do Chico era uma curva fora da... um ponto fora da curva. Era impressionante. Ele tinha a capacidade, quando ele chegava, sempre antes, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, sempre ele abria e lia uma passagem, tanto um dos dois. Ele tinha a capacidade de psicografar, ele ficava 12 horas em transe, isso, 1, 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro. E quando ele chegava no centro, ele se desdobrava, passava entre todo mundo, e nesse desdobramento, ele sabia da necessidade de cada um. Por isso que quando as pessoas iam falar com ele, ele chamava pelo nome, ele sabia o que a pessoa tinha. Por quê? Porque ele já tinha feito o desdobramento. Olha só a capacidade. Além do efeito físico de fluidificar a água. Chico, quando fluidificava a água, ela ficava leitosa, né? Então foram 450 livros psicografados, onde encontramos mensagens dos espíritos de André Luiz, Emmanuel Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Cassimiro Cunha, Veneranda, Dário Silva, enfim, vários espíritos, né? E todos os livros tinham os direitos autorais cedidos a organizações espíritas e de seus próprios instituições de caridade. Chico não aceitava presente, Chico não aceitava dinheiro e não ficava com nenhum livro. Ele não se considerava missionário. Muitas de suas obras já foram traduzidas por vários idiomas, como inglês, francês, castelhano, esperanto, japonês, grego. Chico participou do programa na época Pinga Fogo, né, como ele era o fenômeno da época, foi chamado, e ali na televisão ele trabalhou a doutrina espírita, onde ele respondia ao vivo muitas perguntas, né? Então ele participou de 2 programas. Ele realizava constantes campanhas de arrecadação de alimentos e distribuição para as famílias assistidas quinzenalmente. E com isso, sempre com um sorriso no rosto, com a paciência, com a piedade, porque as mães iam buscar alguma notícia do filho desencarnado. Chico sentava com elas e chorava junto. Ele tinha piedade. Ele não podia falar nada. Ou alguma palavra que ele falava já era suficiente. Tinha o poder da cura, né? Muitas vezes a pessoa tinha alguma enfermidade, só dele passar a mão ele já fazia cura. Então olha só a capacidade mediúnica desse médium maravilhoso. E aí mesmo ele com o corpo frágil, debilitado, né, apresentando vários problemas de saúde, como angina, né, enfraqueceu a sua resistência física, pneumonias, problemas cardíacos, crises de labirintite, hipertensão, glaucoma, que o deixou cego de um olho, 3 cirurgias, dificuldades para se locomover e falar. Com tudo isso, fora a manifestação dos espíritos, ele tinha sempre o amor, a humildade, o acolhimento de receber todo aquele que o procurava, porque ele ficava no centro até a
a última pessoa, ele atendia todo mundo. E aí, ele veio a desencarnar em 30 de junho de 2002, em Uberaba, num dia que o Brasil ia estar em felicidade. Ele desencarna em decorrência de uma parada cardiorrespiratória no dia que o país festejava a conquista do pentacampeonato na Copa do Mundo de Futebol. Chico produziu no período de 75 anos, chegando até a data da sua desencarnação, um total de 450 livros escritos e publicados. É considerada a mais fértil produção literária mediúnica de todos os tempos, atingindo assim todos os valores do conhecimento humano. Atualmente, são 537 obras publicadas. Essa produção mediúnica, ela obedeceu ao grandioso planejamento da espiritualidade superior e contou com a colaboração de 2.000 espíritos, explanando os diversos âmbitos da ciência, filosofia e religião, destacando os temas e assuntos mais importantes contidos nas obras básicas da codificação espírita escrita por Allan Kardec. Então, até agora, a gente viu que a definição do que é um espírito missionário, a preparação do plano espiritual e a biografia de Chico. Mas o que a espiritualidade quer que nós percebamos mediante a tudo isso? Chico era o verdadeiro homem de bem. Ele era o verdadeiro homem de bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, aqui só tem um trecho porque o capítulo é longo, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza, ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Assim mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejara lhe fizerem, deposita a fé em Deus, na sua bondade, na justiça e na sua sabedoria, sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e aceitar sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, Chico, ele era o verdadeiro homem de bem. Ele era o verdadeiro cristão. E é isso. O propósito da encarnação dele como espírito missionário é essa a essência. Então, Chico, ele estudava o livro dos Espíritos do Evangelho pelo menos 2 horas por dia. Só que era diferente. Além do estudo, ele entendia e ele sentia. Ele colocava dentro do coração, ele vivia tudo aquilo. Porque não adianta você ler. Ler é fácil, ler todo mundo sabe. Não adianta você ser inteligente. Você tem que ler, entender, sentir. Quando você sente, você pratica. Automaticamente, você é um homem de bem. E Chico era o verdadeiro cristão. Era o verdadeiro homem de bem. E aí no item 4 dos Bons Espíritas, bem comprometido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que é as características do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro. Pois que o mesmo é que o outro,
O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens e a inteligência prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, Chico, ele não se colocava acima do Cristo, ele se colocava como um seguidor de Cristo, na sua maior simplicidade. Ele atendia todo mundo igual. Ele não tinha essa questão de etnia, não tinha essa questão de classe social. Então, Chico, ele foi um verdadeiro cristão. A encarnação de Chico, a obra de Chico, foi toda baseada na obra de Kardec e de Cristo. E as pessoas que conviveram nessa época ficaram impressionadas, né, com esse fenômeno. E muitos não tinham os olhos para perceber a essência. Será então necessária para compreender uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que as inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes aprendem com admirável precisão. Os mais delicados matizes provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, então as pessoas tinham os olhos materiais de Chico, o que estava ali invisível, né? Material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que, independente da idade e do grau da instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial do espírito encarnado. Então, Chico, ele tinha essa maturidade do senso moral, que faz parte do aperfeiçoamento. Então, a sua trajetória toda, né, ele veio com essa missão do progresso, mas da transformação. E é isso que a gente tem que entender, porque o senso, a maturidade do senso moral, ela faz parte do que? Da transformação. Chico, ele tinha essa sensibilidade, ele tinha essa fidelidade com Cristo, fidelidade com Kardec, tanto que a encarnação dele toda foi baseada nesses princípios. Ele vivia, ele sentia. Então, nós temos que entender essa essência. Nós temos que ter olhos para perceber a real função do Chico, porque ele é um espírito de muito antigo. Imagine quantas faculdades, quantos cursos que ele não fez espiritualmente. A grandeza da luz desse espírito, e principalmente da humildade, porque Emmanuel, ele vem como maestro que vem com as falanges espirituais, colocando no momento certo, na sequência certa, e Chico pega o microfone e a gente ouve essa orquestra maravilhosa através das suas obras. E Chico, ele sempre, a encarnação inteira, sempre buscando o quê? Não ferir a caridade. O que é não ferir a caridade? Não dando ênfase ao orgulho, né? ao egoísmo. Porque Chico, olha só o grau de espiritualidade dele, né? O grau de espiritualidade. Até teve uma sessão, ele estava escrevendo as cartas e já estava no final, né? Às 2 horas da manhã, ele começava a ler as cartas e entregar. E tinha uma senhora muito humilde. E aí ela recebeu a carta e chegou no Chico e falou assim: Chico, essa carta aqui está com as informações erradas. Não bate com as informações. E aí, e agora?
Chico pede para as pessoas irem embora e ficaram só os trabalhadores. E a mãe também. Então ele se concentra, faz uma prece, pega a carta e vai fazendo a retificação. Risca e arruma, risca e arruma. Fizeram a prece, terminou, ele entregou a carta para a mãe. Aí ela olha assim: agora sim, Chico, esse é meu filho. Aí ele fala assim: me perdoa, minha irmã, me perdoa, eu estou tão cansado, mas tão cansado, seu filho está aqui do lado, mas me perdoa. Olha só a humildade de Chico Xavier, de 70 anos de trabalho, do grau da espiritualidade que ele tem. Vencer o egoísmo e o orgulho. Então, são essências que nos traz como ensinamento para a gente praticar aqui, né? Para o quê? Para a nossa transformação moral, que é o principal objetivo. Um espírito desse, do grau que ele tem, chegar ao ponto de pedir desculpas. E a gente, por qualquer coisa, a gente não pede desculpa, né? Então, é fascinante, né? A trajetória de Chico Xavier. Aqui é uma vida inteira para contar, porque são várias histórias, várias situações. Mas o que a espiritualidade nos traz hoje é observar tudo isso. Estudar o espiritismo, mas sentir. Porque ele era um bom espírita, um bom cristão e um homem de bem. O seu amor incondicional, um amor incondicional. São tantas histórias que, se deixar, a gente vai ficar até semana que vem. Então, não há na história nenhum personagem que substitua Jesus nos nossos corações. E aí tem uma frase aqui, tem o livro Minutos com Chico Xavier, que é de José Carlos Luca. Então ele tem algumas frases de Chico que nos traz reflexões. E uma delas é: nossa missão na Terra. Cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, mas sim a amar. E é isso que ele fazia. Ele amava a todos sem distinção de qualquer coisa. Sempre com carinho, com amor, esse amor incondicional. E assim, vamos ensinando o Evangelho. E Chico, ele permanece a cada livro, a cada mensagem, a cada história. Ele vive dentro de nós e vai viver durante toda a eternidade. Nós possamos levar para casa essa essência verdadeira do amor incondicional. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e fazer em agradecimento à espiritualidade, aos mentores da casa, pela oportunidade, ao meu mentor. Vamos fazer a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. E vocês possam ir na companhia do nosso Mestre Jesus, no alto em Deus, que assim seja.